A gente vai começar pelo Alex Winetsky, CEO da UP, que é uma das empresas do Grupo Stefanini, diretor de pesquisa e desenvolvimento global. Nessa função, ele tem supervisionado o desenvolvimento de produtos, entre eles a plataforma de inteligência artificial Sophie, o sistema de tradução automática Voicero e várias aplicações em IA generativa, que usa bastante LLM, né? Então, a professora Silvana já falou um pouco disso. O Alex também lidera as parcerias da Stefanini com instituições de pesquisa no mundo e é responsável por parcerias e aquisições de startups. A palavra é sua e agradeço sua presença. Bom dia, obrigado a todos. Bonito ver o auditório lotado. Eu mudei o tema da palestra, eu vou explicar por quê e vou explicar com uma história bonitinha. O Frank Sinatra e o Tom Jobim eram dois dos maiores artistas do mundo, né? E, em algum momento, o Frank Sinatra convidou o Tom Jobim para gravar um disco juntos. E o Tom Jobim, obviamente, é um grande pianista, mas o pianista do Frank Sinatra é um cara chamado Bill Miller, um dos maiores pianistas de jazz de todos os tempos. E aí o Tom Jobim, na gravação desse disco, falou, viu, eu não vou tocar piano, que esse cara aí me dá o violão. E aí o disco, né, que se chama Antônio Carlos Jobim e Francis Albert Sinatra, é um clássico, é um disco lindo. Recomendo a todos que o escutem, mas tudo isso é para dizer por que eu troquei o tema da palestra. Eu não sou um especialista em visão computacional. Eu me defendo bem em visão computacional. Mas com o Ronaldo e o Luciano na mesa, eu falei, gente, eu não vou passar essa vergonha, não. Dá um violão aí para mim, deixa eu voltar para o meu chão, que é falar de implementação de IA em grandes organizações públicas e privadas, e eu vou deixar eles falarem de visão computacional e GeoIA, porque eles são sensacionais e vale a pena ouvi-los. Então, assim, tendo pedido essas desculpas, acho que tem que colocar a apresentação, porque não está passando, a gente começa imediatamente. Prazer, meu nome é Alex, eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Stefanini há muitos anos, há 13 anos já. Quando eu cheguei na Stefanini, a gente iniciou, eu entrei justamente para iniciar uma coisa chamada prática de inteligência artificial, que na época não tinha importância nenhuma, né? Nós éramos 3 pessoas tentando fazer um negócio que não funcionava, e eu digo que a gente viu inteligência artificial de divertida para interessante, para necessária, para imperativa nesses 13 anos. A gente tem mais de 200 projetos implantados hoje no mundo todo, hoje tem 400 profissionais voltados só para IA na Stefanini, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, é uma jornada legal, eu quero falar um pouco dessa jornada. Começando por isso aí, né? A gente, em tecnologia, gosta de usar essa palavra feia e disruptiva. Eu não gosto da palavra disruptiva, eu gosto da palavra sol. Como está sem tempo, eu não quero tomar o tempo de ninguém, eu vou olhar para o relógio umas 2 vezes, tá? Para me manter nos meus 20 minutos. E, de fato, poucas tecnologias são efetivamente disruptivas do ponto de vista de mudarem a vida da gente. Ah, muito obrigado. A gente fala, eles acabaram de botar um relógio aqui. O Bill Gates, que é um cara em tecnologia muito mais importante que eu, ele diz que, na carreira dele, ele viu, de fato, 4 tecnologias que mudaram a vida das pessoas. A primeira foi a interface gráfica de usuário, né, o que permite a gente usar um mouse e um teclado, que começou lá na Xerox, e aí ele e o Steve Jobs implementaram isso comercialmente. A segunda é a internet, que eu não preciso explicar para ninguém para que serve. A terceira é o iPhone. Interessante que o Bill Gates não disse que foi o telefone celular, ele disse que foi o iPhone. Parte interessante, né? Bill Gates também é acionista da Apple. E, finalmente, a inteligência artificial generativa, de novo, não a inteligência artificial tradicional. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da diferença de uma e de outra. Quando a gente fala de entidade artificial, você sempre está imitando uma entidade natural, né? Eu gosto sempre de trazer esse conceito. Então, se a gente fala de sabor artificial de morango, é porque tem morango em primeiro lugar. Se a gente fala de odor artificial de rosa, é porque tem rosa em primeiro lugar. E, quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente está tentando fazer é mimetizar a capacidade humana de realizar coisas. E outro conceito que eu gosto de trazer, porque a gente sempre discute muito isso, é que, se a gente lembra, retorna um pouco para a filosofia, René Descartes, né? Ele tem uma frase interessante, penso, logo existo, o que significava, no tempo do René Descartes,
que se eu tenho mais consciência do que um cachorro, por exemplo, eu sou mais inteligente que o cachorro. Se o cachorro tem mais consciência que um escorpião, ele é mais inteligente que o escorpião. Mas, a partir da era da computação, isso muda. Eu passo a ter entidades que são altamente inteligentes no sentido de realizar coisas, mas que não têm consciência. Isto é, elas não sabem o que elas estão fazendo, se elas estão fazendo para o bem, se elas estão fazendo para o mal. E aí que eu entro um pouco na diferença entre a tradicional, com a qual eu trabalhei durante muitos anos, e com a IA generativa, que a gente trabalha desde 2018. O paper que cria os Transformers, se eu não me engano, é de 2017. É um paper chamado Attention is All You Need. Desde aquela época, a gente tem bastante interesse no assunto, mas a gente tinha muito medo de usar a generativa, IA generativa, porque todo mundo tinha muito medo de usar a generativa, inclusive o Google. E aí a gente ficava enrolando, até que veio a OpenAI, chutou a porta e disse, olha aqui, vou começar a usar esse negócio aqui, vocês usam se vocês quiserem. Mas o fato é que a IA generativa, ela tem uma capacidade muito superior do que a gente chama de inferência. Então, na IA tradicional, eu preciso usar muitos dados para gerar uma saída específica. Se eu quiser, por exemplo, diferenciar o rosto do Luciano e do Ronaldo, eu preciso subir centenas de fotos do Luciano, centenas de fotos do Ronaldo, e, a partir daí, talvez ele consiga diferenciar. Se os dois estivessem de barba, não ia conseguir. Assim, com barba e sem barba, até consegue. Hoje, não. A LLM ela tem uma capacidade de inferência muito maior. A ideia da criação da LLM é que você treina este bloco, né, de dados com, basicamente, toda a informação que existe no mundo, e, a partir deste bloco de dados, quando eu faço alguma pergunta, ela consegue inferir isso, ela consegue diferenciar o que está sendo perguntado e chegar a determinadas conclusões. Fato é que, a partir desta tecnologia, as possibilidades de uso de inteligência artificial aumentaram enormemente, e a adoção entre empresas públicas e privadas aumentou enormemente. Eu trabalho muito com o setor público, o faturamento da Stefanini é mais ou menos metade setor público, setor privado. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o setor público, porque você acaba resolvendo problemas reais das pessoas. Então, eu entendo bem esta necessidade de uso, esta curiosidade e esta tentativa. Mas é interessante que, mesmo a gente olhando, eu vou voltar para esse slide daqui a pouco, para um crescimento na adoção, o que a gente vê é uma falta de resultado muito grande. Então, eu acho que o que esse slide aí diz é que eu tenho 74% das organizações tentando, de alguma maneira, implementar e usar a inteligência artificial, e só 4% destas mesmas organizações apresentando resultados reais. Isto é, eu quis usar, não consegui usar, ou estou tentando, ou eu tenho iniciativas pontuais, eu tenho iniciativas de algumas pessoas inteligentes dentro do meu grupo, mas eu, como organização, não consigo coletar este resultado. Eu tenho visto isso dia após dia, fiz 2 reuniões ontem relevantes na Bahia, nas 2 o mesmo caso. Estamos tentando, com órgãos importantes, estamos tentando implementar, temos iniciativas, a gente ainda não escalou do jeito que eu deveria. Eu pulei o Harari aqui, deixa eu ver se eu volto para o Harari, voltei para o Harari. E o Harari diz uma coisa interessante nessa frase. Ele diz, a gente está muito no começo da implementação da inteligência artificial, o ChatGPT é a ameba da inteligência artificial, mas, diferentemente da ameba até os dinossauros ou até nós, não vai levar 1 bilhão de anos para acontecer, vai levar muito menos. E a gente tem visto isso. Quando a gente pega os primeiros modelos de LLM comerciais, no final ali de 2022, e hoje, o salto qualitativo que a gente tem é absolutamente assombroso. Em um aspecto particular que eu vou trazer para vocês, matemática, os primeiros, e aí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Os primeiros modelos eles eram muito ruins de matemática. Eles eram incapazes de fazer contas básicas, ainda mais cálculos complexos. Hoje, os modelos são muito bons de matemática, e você tem alguns modelos específicos, particularmente os do Google, que são excepcionais em cálculo matemático. Então, você consegue
trazê-los para um conjunto de realidades que você não conseguia antes, e, de novo, a capacidade de inferência é muito grande, isto é, esses modelos eles não estão mais respondendo a estímulos baseados em dados da base, eles estão conseguindo, de fato, chegar a conclusões sozinhos, e são conclusões importantes para a gente conseguir acelerar as coisas que a gente está fazendo. Muito bem, por que a gente não consegue fazer as organizações gerarem valor com inteligência artificial? Nós somos uma organização que tem 38 mil funcionários espalhados em 40 países. Então, todos os problemas de cultura, todos os problemas de dificuldade linguística, todos os problemas de adoção que vocês podem imaginar, a gente teve. Quando a gente olhou para a realidade da inteligência artificial, já no final de 22, eu me lembro que no começo de 23, a gente fez uma série de reuniões dizendo, olha só, esta coisa aqui vai mudar todo o nosso negócio. Porque o nosso negócio é desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicação, é atendimento, e todas essas indústrias vão ser completamente viradas de cabeça para baixo. A gente não tem opção além de usar, porque se a gente não usar, essa coisa vai passar por cima da gente, que nem um tsunami, a gente não vai nem enxergar de onde veio, e daqui 10 anos a gente não vai estar mais aqui, aquela coisa de momento Kodak, né? Então, a gente decidiu que a gente precisava usar. A gente não sabia como usar, tinha problema de proteção de dados, tinha problema de adoção, e aí a gente resolveu criar uma metodologia com acertos e erros. Tem uma frase que eu adoro, que é experiência é o nome que damos aos nossos erros. Eu me lembro de ter reunido o nosso time inteiro, falei, nós vamos testar agora IA generativa em todos os nossos projetos, que a gente usava qualquer coisa e a gente vai ver o que acontece. E essas semanas ainda estão muito fortes na minha memória, porque assim, dia atrás de dia a gente encontrava coisas que antes eram impossíveis. Em processamento de linguagem, em processamento de documento, me lembro uma coisa que ficou muito marcante para mim, que foi tradução de código. Não existia nenhuma ferramenta que você pega um código Clipper da década de 70 e diz, eu quero transformar isso aqui em Java. A gente chama isso de legado, né? Então, você transformar o desenvolvimento de um sistema, e essa ferramenta fazia muito isso bem, hoje a gente tem um conjunto de práticas exatamente para evolução e transformação de linguagem. Então, ela trazia um conjunto de possibilidades, mas a gente tinha que experimentar. Tinha coisa que não funcionava, tinha coisa que não funcionava. E aí a gente começou a criar uma metodologia por essa razão aí. O Mustafa Suleyman é um outro cara que eu admiro muito, é fundador da DeepMind, junto com o Demis Hassabis. E é interessante, a DeepMind é uma empresa sensacional, talvez a melhor empresa de IA do mundo, fundada por esses dois caras, foi comprada pelo Google. Demis Hassabis, hoje prêmio Nobel de Química, pesquisador-chefe do Google, e o Mustafa Suleyman, presidente da divisão de IA da Microsoft. Então, esses caras têm uma bela carreira, são os dois grandes líderes de IA no mundo hoje. Quando o Mustafa Suleyman fala de redução drástica do custo do poder com IA, ele não está falando de poder bélico ou poder político, ele está falando do poder de fazer alguma coisa. A grande transformação que a inteligência artificial generativa traz é a possibilidade de eu poder fazer com muita facilidade coisas que eu não fazia antes. Então, se você hoje não sabe quase nada de programação ou nada, você consegue fazer um aplicativo falando. Se você, como eu, não sabe desenhar uma casinha que seja com 4 pauzinhos e você quer fazer uma linda casinha na Serra Gaúcha, com arquitetura toscana, você simplesmente fala e você consegue fazer isso. E aí a gente percebeu que esta redução drástica do custo do poder, ela não poderia ficar atrelada ao indivíduo. O nosso desafio é como é que eu trago este conjunto de possibilidades e aumento de potencial para dentro da minha organização. Então, eu não quero que o meu desenvolvedor use a generativa, né, GitHub Copilot, para ele ganhar tempo para ele. Eu acho ótimo que ele tenha uma vida maravilhosa e que ele ganhe tempo. Mas como é que eu coleto este ganho também organizacionalmente? E foi aí que a gente acabou criando essa metodologia, que hoje já tem 2 anos e meio, através de ferramentas e através desses passos aí que são incrivelmente simples quando a gente escreve. Obviamente, quando você vai implementar, é um pouco mais complicado. Mas o que a gente fez dentro da Stefanini? Primeiro, falei que são 38 mil pessoas, né? 18 mil delas estão no Brasil. Então, a primeira coisa, a gente começou a fazer seminários. A gente faz até hoje, tá? Todas as semanas a gente faz seminários falando de inteligência artificial.
o que é, para que serve, qual é a história, de onde veio, para onde vai. Isso tudo que eu estou fazendo aqui, a gente faz muito mais longamente. Não sou mais eu, você tem um time hoje de muitas pessoas que se preocupam com isso em diferentes práticas da empresa. Então, esse é o primeiro passo sempre. Segundo, a gente tinha que permitir que as pessoas usassem ferramenta. A gente estava naquele momento que todo mundo discutia se podia usar, se não podia usar, se devia usar, se era seguro, se vai compartilhar dado. E aí eu não sou muito um cara de segurança, né? O pessoal do jurídico até me critica. Eu falei, gente, eu vou deixar todo mundo usar. Mas a gente não queria que todo mundo usasse ferramenta aberta, né? ChatGPT nem tinha Gemini na época, então a gente criou... deixa eu ver se eu tenho... Uai, eu não tenho imagem disso. Acho que eu devo ter tirado, por alguma razão, escondido. Mas a gente criou um grande repositório de prompts em que eu dou acesso, hoje são mais de 40 modelos, então todo mundo dentro da Stefanini consegue acessar de maneira segura mais de 40 modelos, criar os próprios prompts, compartilhar prompts, publicar prompts, conectar esses prompts por API. Hoje não são mais prompts, são prompts, cadeias, agentes, tudo isso numa ferramenta interna que a gente chama SAI Library. SAI é Stefanini Artificial Intelligence. Então, a gente quer que todo mundo possa usar. Depois de todo mundo poder usar, então, a primeira coisa, todo mundo pode usar, legal. Isso primeiro ano, 2023, 2024. Para cada área da empresa, eu quero que você crie um plano de utilização de inteligência artificial, o que isso vai te trazer de eficiência, de aumento, de eficiência, de ganho operacional. Não me importa se vai acertar ou errar, mas eu quero que você traga um plano. Todas as áreas trouxeram um plano, e eu não estou falando só de tecnologia, tá? Estou falando de áreas de back-office, de áreas financeiras, de áreas de atendimento, de áreas de recursos humanos, todo mundo usa, e é impressionante como a gente acabou criando um monte de especialistas saindo de lugares em que a gente não esperava. Depois que a gente deixou todo mundo usar, como é que mede o que a gente está fazendo? Então, uma coisa é você incentivar, outra coisa é você medir. A gente criou grupos de trabalho para que as pessoas compartilhassem experiência, para que as pessoas disseram como elas fizeram, para que as pessoas tirassem dúvidas, mas depois disso eu quero medir. Então, a gente estabeleceu metas claras. Baseado no seu plano de trabalho, tenha você acertado ou errado, lembra que experiência é o nome que damos aos nossos erros, agora no ano seguinte, agora eu vou medir. Eu quero saber se você chegou perto ou longe do seu plano, quero saber o nível de utilização dentro da sua área, quero saber quais as pessoas estão utilizando ou não estão utilizando ferramentas, quais estão criando prompts ou não estão criando prompts. Veja que a área de AI e tecnologia da Stefanini não está tentando controlar nada. Eu deixo, inclusive, as pessoas fazerem treino de academia, organizar a festa da filha, eu incentivo isso. Receita de tapioca com banana da terra. Eu preciso que as pessoas usem na vida delas, porque se elas usarem na vida delas, elas vão usar na organização também. Mas o meu objetivo é que a gente saiba quem está usando e por quê. Isso é uma das visões do nosso dashboard que diz quem está usando. A gente tem mais de 10 mil prompts hoje. Quem está usando, para que está usando, em que área, se foi usado para tradução, se foi usado para criação de código, se foi usado para eficiência operacional na área financeira. Então, a gente controla o que todo mundo faz, não do ponto de vista de querer saber o que as pessoas fazem, mas do ponto de vista de querer saber como é que eu, como organização, vou conseguir gerar inovação. E, a partir disso, a gente começou a criar produtos. Então, várias das iniciativas que a gente teve de IA, que partindo da cabeça de um monte de pessoas inteligentes, a gente acabou criando produtos. Então, toda a parte de documentação, por exemplo, virou um framework em que a gente processa hoje algumas centenas de milhares de documentos em dezenas de clientes públicos, privados, de governo, de justiça, a partir dessa iniciativa que a gente teve dentro da companhia. Toda a parte de desenvolvimento é uma iniciativa separada. A gente tem alguns milhares de desenvolvedores, então a gente tem um grupo de eficiência de desenvolvimento. E hoje a gente também leva aos nossos clientes essa metodologia, porque, de novo, a gente chega lá e eles nos dizem, eu não sei por onde começar. A gente sabe por onde começar, a gente sabe para o que olhar, a gente sabe para o que não olhar, a gente sabe o que dá para controlar e a gente sabe o que não dá para controlar, e a gente continua achando isso extremamente desafiante. Eu, particularmente, acho isso extremamente desafiante, porque a minha definição de A dentro de uma empresa de tecnologia é que A ela é meio que uma doença
doença autoimune. É estranho falar isso, mas é que assim, se eu vendo horas de inteligência de alguém e de repente eu sou, meu cliente sabe, meu cliente é inteligente, ele sabe que eu consigo fazer qualquer coisa do que eu fazia antes, com 40% ou 50% de mais eficiência, ele vai querer um pedaço desse ganho. E eu não posso dizer para ele, ou eu vou ficar com o ganho para mim, ou eu não vou passar para você, porque, de novo, meu cliente é inteligente. Então, existe uma conversa ativa com toda a nossa base de clientes de como é que a gente transforma este ganho de eficiência em ganho de eficiência um pouco para você e um pouco de eficiência para mim, né? Assim, né? Eu sou uma empresa comercial, preciso ganhar algum dinheiro, mas eu sei que você quer ser mais eficiente também. Então, esse é um diálogo aberto e esse é um diálogo que a gente tem e executa e conversa todos os dias, e é por isso que você precisa de um parceiro experiente. No final, a gente acaba sendo o que eu digo de última milha da IA. Então, você tem lá as Big Techs, Google, Microsoft, Huawei, esses caras têm modelos incríveis, tecnologias incríveis, mas eles não conseguem chegar na realidade do negócio. Eles não conseguem entender exatamente o que você está fazendo. O que o MP do Rio Grande do Sul está fazendo, o que a Defensoria Pública de São Paulo está fazendo, o que o MGI está fazendo, falando de alguns clientes públicos, que a Caixa Econômica está fazendo. Hoje, com a Caixa Econômica Federal, a gente aumentou em 300% a análise de contrato habitacional, a velocidade. É o nosso maior projeto hoje. A gente consome 9 bilhões de prompts de IA por mês na Caixa Econômica Federal hoje. Aumentando a velocidade de contratação de crédito imobiliário. Na Caixa ainda tem 80% da contratação de crédito imobiliário no Brasil. Esse é um case bem legal. Então, é olhar para a realidade e conseguir fazer. E, no final, vou acabar no meu tempo, eu deixo esses comentários. Isso é um TED, se eu não me engano, do Eric Schmidt, que vale a pena ver. O Eric Schmidt, que foi o primeiro presidente do Google, quando desafiaram ele, dizer, mas a IA está superestimada, é só hype, esse negócio aí não vai dar em nada. Ele falou, não, a IA está subestimada. Tem muito mais coisas para fazer do que a gente imagina que vai dar para fazer. Como a gente falou anteriormente, a velocidade vai continuar aumentando e a nossa responsabilidade como gestores públicos, como gestores privados, mas aqui público também, principalmente, a gente tem que coletar isso para conseguir, no final, realizar a nossa tarefa principal, que é prestar serviço ao nosso cidadão de maneira adequada. Eu acho que as perguntas vêm depois. Eu escrevo bastante no LinkedIn. Se vocês quiserem ler algum desses artigos, vai ser legal. Muito obrigado pelo tempo de vocês.